Shalom, povo de Deus abençoado. Gostaria de saber se vocês estão me ajudando aí a divulgar a palavra do Senhor, hein, gente? Ó, se inscreva, deixe o joinha, compartilhe, ajude aí outras pessoas a conhecerem a palavra do Senhor, a receberem a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler para a nossa meditação hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no verso 14, diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, aqui o Senhor falando conosco, com a sua igreja, né? O Senhor está falando que nós somos a luz desse mundo. Gente, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, no mundo não tem luz, sabe? E nós somos essa luz, é como que... quando você olha para o céu durante a noite, o céu está escuro, mas você consegue ver o brilho das estrelas lá em cima. Você olha, tem uma estrelinha aqui, tem outra ali, tem outra lá. As estrelas estão brilhando no meio da escuridão. E assim somos nós aqui nessa terra. Nós estamos brilhando no meio de tanta escuridão, de tanta podridão, de tanta sujeira que há nesse mundo. E aqui o Senhor disse que não tem como esconder uma cidade, né, que está edificada sobre um monte, porque a luz dela vai mostrar que ali tem uma cidade. E não se pode também esconder a candeia debaixo de um alqueire. Ela tem que estar num lugar, no velador, de uma forma que todo mundo que entra veja aquela luz. As pessoas precisam ver que nós somos luz, sabe, gente? A Bíblia fala que no início era trevas, mas Deus fez separação entre luz e trevas. E agora essa luz é aqui representada pelos servos do Senhor nesse mundo, né? Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras. Então, quando fala que todos vejam as vossas boas obras, está dizendo que nós precisamos dar bons testemunhos, não é verdade? Fazer boas obras, boas ações. Nós não podemos nunca seguir o padrão deste mundo. E nós podemos ver, quando se fala de luz, nós podemos perceber que a luz, ela não tem preconceito, gente. A luz, ela entra em qualquer lugar. Ela clareia para um bandido, mas ela clareia também para uma criança inocente. A luz, ela não faz acepção de pessoas, e assim tem que ser nossa vida, não é? Ela clareia para aquele que está lá no lamaçal de pecados, mas também ela clareia para o outro que está aqui inocente. Ela clareia para todos. Assim tem que ser o desempenho da nossa missão no mundo. Nós precisamos pregar a palavra do Senhor para todas as pessoas, porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Então deixe a sua luz brilhar. Você tem Jesus na sua vida. Tem gente que tem vergonha de falar que é cristão. Tem gente que tem vergonha de falar: eu sou crente, eu congrego em tal lugar. Até mesmo quando alguém pergunta: você é cristão? Parece que tem alguma coisa diferente em você. A pessoa nega. Ah, não, eu só vou à igreja. Como se diz? Eu vou, mas eu não tenho compromisso. Você é luz ou você é trevas, não é? Se você é luz, a luz precisa ser alimentada. A Bíblia mostra para nós que a luz, ela era alimentada com o quê? Com azeite, né? Nessa época aqui de Jesus, era o azeite que alimentava as lamparinas. Então nós, como servos do Senhor, nós precisamos desse azeite. Quem que é esse azeite? O Espírito Santo. É só por ele, através dele, que nós possamos ser luz no mundo, que nós possamos refletir essa luz na vida de outras pessoas. E é interessante que a luz, primeiro no tempo de Jesus, ela era alimentada pelo azeite, né? Aqui eu tenho algumas anotações aqui. O tipo de material da lâmpada variava, mas o combustível era só o azeite. A lâmpada tendo azeite é este que arde ao luzir.
Caso contrário, o pavio que queima e danifica a lâmpada. O mesmo ocorre ao verdadeiro cristão. Ele depende sempre do óleo do Espírito Santo para difundir a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Se ele mesmo quiser brilhar espiritualmente, isso logo acabará, porque ele se queimará. Um pavio seco queima em pouco tempo. Então, isso mostra para nós o quê? Que nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós. Porque, gente, se não for o Espírito Santo, a gente não consegue refletir a luz de Jesus. As pessoas não vão saber, não vão perceber que nós somos cristãos. As pessoas não vão querer nos seguir, né? Não vão chegar perto de nós e perguntar o que você tem de diferente. Não é? Eu quero ser como você. Então, nós precisamos dessa presença do Espírito Santo, sabe, na nossa vida, que transmite luz para as pessoas, né? Em outro ponto que também, a luz, ela não se mistura. Se nós estamos num lugar, dentro de uma casa, é trevas, mas quando você vai no interruptor, você toca o interruptor, a luz chega, as trevas vão embora. O que nós aprendemos aqui? Que nós, como cristãos, não podemos nos misturar com o mundo. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nossa mente tem que estar sempre renovada para que nós não viemos nos corromper, não entrar nessa forma aí do mundo, né? No padrão moral do mundo, que o mundo está totalmente perdido. E a gente tem visto, né, tantas pessoas caminhando aí de acordo com o mundo. Tem pessoas que é mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo pode se considerar inimigo de Deus. E é uma verdade, porque não tem comunhão entre luz e trevas. A Bíblia mostra isso para nós. Não existe comunhão. Onde as trevas estão, se a luz chega, ela vai dissipar as trevas. Isso é muito claro, né? A palavra do Senhor deixa isso muito claro para nós, que a luz, ela não se mistura de forma alguma, gente. Então, nós precisamos aprender isso e guardar isso no nosso coração, sabe? A luz, ela é misteriosa e sutil. Ninguém pega a luz assim como se pega o sal. A luz se vê, mas não se pega. Já o sal se pega, mas não se vê quando está em ação. E é uma verdade, é o contrário. Vocês entenderam isso aqui? Quer dizer, a luz a gente vê, mas não tem como pegar. O sal a gente tem como pegar, mas quando ele está em ação na comida, ele é invisível. E assim tem que ser o cristão. O Senhor nos compara como sal e como luz, né? Então, essa parte aqui da luz ser misteriosa e sutil, isso é muito, muito real. É real. Se a gente chega, tem que ter uma diferença, sabe? Que negócio, eu cheguei em tal lugar, as pessoas estão contando palavras, piadas imorais, né? E eu tô ali, elas continuam contando? Não. Se eu sou luz, eu cheguei, isso aí vai trazer um certo constrangimento na vida das pessoas. Elas logo vão pensar, não, eu não vou contar porque chegou um cristão. A gente via antigamente as pessoas com esse respeito com o cristão. A pessoa poderia estar falando um palavrão, mas se chegou um cristão, ela parava na hora. Ela poderia estar fazendo qualquer coisa errada, mas se chegou um cristão, na hora ela parava, né? Até mesmo se estivesse bebendo, ela ia lá, guardava a bebida. Ela, se estivesse fumando, apagava aquele cigarro. Se estivesse vendo alguma coisa indecente na televisão, desligava a televisão. A gente tem visto hoje que às vezes a gente chega até na casa de certos cristãos, eles estão vendo televisão, a gente vai orar, eles nem desligam a televisão. Muitas vezes cristãos, né? É o ponto que antigamente não, as pessoas desligavam a televisão, vamos orar, agora é o momento de falar com Deus. Então a gente tem visto isso, que as pessoas não estão conseguindo discernir entre luz e trevas, mas o Senhor diz que vós sois a luz do mundo. Isso tem que ficar na nossa mente. Onde que eu vou, eu tenho que dar um exemplo de cristão. Onde que eu estudo, as pessoas têm que saber que eu sou cristão. Onde que eu trabalho, as pessoas precisam saber que eu sou uma serva de Deus. Não tem como esconder uma luz, gente. Se você é luz, como que você quer esconder que você é cristão? Não tem como. Ou você é do mundo ou você é de Cristo. Em cima do muro não tem como ficar, né? Então a gente observa isso, sabe? Que nós precisamos realmente ser isso que Jesus falou, ser a luz do mundo e deixar que esse mundo vejam as boas obras
em nós. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que você possa ser essa luz para brilhar no meio dessa escuridão, né? Porque lá no céu, gente, a Bíblia diz que o Senhor, ele é o sol da justiça.